Acertei. Ah, olá, boa noite. Boa noite, Eliseu, tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem. Que bom recebê-la aqui na nossa live para começar a conhecer um pouco mais sobre você, seu filho, né? Eu Você agradeço que pelo é. convite. Quem pode falar? Não, eu agradeço pelo convite, pelo reconhecimento, pelo espaço aí que você tá dando pra gente. Com certeza. É um espaço merecido e necessário. Você é autista, né? E seu filho também. Sim, somos autistas. Eu fui diagnosticada Bacana. recentemente. Então Fui vamos começar diagnosticada. falando assim. Oi? Sim, pode falar. Sim, pode falar. Desculpa, eu cortei você. Não. Eu fui diagnosticada recentemente, tem Hum, uns 2 meses. Eu procurei um psiquiatra e realmente minha dúvida foi sanada. Eu realmente sou autista. tá certo. Então vamos fazer assim. A gente começa falando do seu filho e depois a gente fala de você, pode ser? Pode, pode. Seu filho, como é o nome dele? O nome dele é Miguel. Miguel. Tem 8 anos, né? Parece que você me disse, não foi? Miguel tem 8 anos aí. Faz 9 agora em julho. Ele foi diagnosticado com quantos anos? Ele foi diagnosticado aos 5 anos. Ele tinha acabado de completar 5 anos, mas a suspeita começou com 2 anos. E a gente começou a investigar. E o Miguel, ele é assim, autismo leve, moderado, severo, ou um, dois, três, como alguém diz. Para a idade dele, ele tem um grau de dependência até moderado, né? Ele é uma criança de 8 anos que não faz tantas coisas sozinho, mas ele é oralizado. Ele tem uma certa independência em alguns aspectos e em alguns não. Ele é o que seria chamado de autismo leve. Só que de leve não tem muita coisa, não. Só quem vive sabe, né? É verdade, é verdade. E é só o Miguel mesmo, ou ele tem irmãos? Eu Além tenho do mais um Miguel, você filho. tem... Além do Miguel, eu tenho um de 6 anos que não é autista. Já investigamos. Ele teve um atrasozinho de fala, mas não foi nada preocupante e ele não parece ter traços de autismo, não. Ele é bem sociável, bem independente, muito independente, bem lúcido do entorno dele. Então, autismo ele não tem, mas ele tem um atrasozinho. E ele se interage bem com o irmão, os dois não brigam muito, o É Miguel com o complicado. irmão. É complicado, porque o Miguel, ele tem, entre muitas aspas, né, o mundo dele. Ele gosta de É, ficar mais na dele, ele é mais antissocial, já o irmão quer brincar, quer fazer lutinha, quer fazer bagunça, e o Miguel é muito como se ele fosse adulto, sabe? Ele se dá ele melhor com fica meio, adultos do que com é, crianças. ele fica Os meio que assuntos, indiferente, então, em relação sim, ao ele irmão, às tem uns brincadeiras. assuntos assim que. Oi? Ele fica meio que indiferente em relação ao irmão, às brincadeiras. Muito indiferente. Eles têm uns momentos de que eles que eu flagro aqui eles brincando bastante, mas o Miguel ele sempre tem os momentinhos que ele quer ficar na dele, quer ficar lendo as revistinhas dele, quer ficar mais focado nos hiperfocos, né? E aí a gente tem uma dificuldadezinha de fazer o irmão entender que o Miguel precisa de espaço às vezes. É complicado isso para uma criancinha de 6 anos que tá doido para É, brincar com o irmão entender isso. Aí ele sofre um pouquinho. o Miguel foi diagnosticado com 5 anos, demorou um pouquinho, né? 5 anos. Às vezes Oi? acontece que o diagnóstico demorou um pouquinho, você não percebeu antes, ou houve outro diagnóstico antes. Demorou um pouco. Na verdade, eu era muito nova, muito ignorante. Quando a pediatra cogitou pela primeira vez, eu tinha aquele estigma do autista que a gente vê na mídia, que é uma pessoa que não interage, que não fala. E o Miguel, por mais que ele tenha uma interação diferente, ele interage. Então, ele com 2 anos, ele era uma criança que ele falava. E eu, muito ignorante, associava o autismo a não falar. Eu acho que muita gente cai nesse erro.
e cai nessa ignorância de não diagnosticar os filhos cedo, justamente porque eles falam. E muitos profissionais também não diagnosticam cedo, porque a criança fala. Mas aí a pediatra me alertou, falou, olha, ele fala. Mas qual que é a funcionalidade dessa fala dele? Ele não se comunicava, ele só falava coisas soltas. Aí Sim, ela indicou, coloque na escola. Na escola vocês vão ver se ele interage ou não. Dito e feito. Colocou na escola e ele não interagia com os pares. Ele interagia com a gente em casa, com os pares da mesma idade, não. E aí a gente foi encaminhado, psicólogo. E aí vai, joga pra lá, joga pra cá. Custamos a conseguir marcar uma consulta, né? SUS, convênio também a gente não conseguia. E aí, quando ele acabou de completar 5 anos, foi diagnosticado mesmo na psiquiatria que ele é autista. sim. E aí ele frequenta a escola, hoje em dia não, porque nós estamos na pandemia, mas quando não tinha pandemia, ele vai na escola inclusive, especial, porque, Ele está no ensino regular, ele frequenta escola pública, nós não somos privilegiados. Ele está na rede estadual de Minas, sempre estudou em escola pública, ele nunca frequentou escola particular. E ele tem profissional de apoio desde o diagnóstico. Ele sempre teve profissional de apoio assim que ele foi diagnosticado. E, que bom. modéstia à parte, assim, graças a Deus, a gente tem muita sorte. Aconteceu pouquíssimas vezes a gente encontrar com profissionais que não faziam um bom trabalho com ele. Ele tem os momentos dele que ele precisa sair de sala e ele sempre está acompanhado pela professora de apoio. No estado, no município, a gente já enfrentou alguns problemas, sim. Mas no estado sempre foi assim, os profissionais que acompanharam ele realmente faziam a inclusão acontecer. Já aconteceu de professora de apoio jogar bola no meio dele no recreio, no meio dos meninos. E assim, a gente foi muito bem recebido na rede estadual. É um Que caso bom. raro, eu conheço. Com certeza, é um caso raro. Há muitas reclamações no sentido de inclusão escolar de autista. Assim como Demais. também há muita reclamação, a gente vê muito em rede social as pessoas reclamando de preconceito contra as pessoas com deficiência em geral e autistas. Você já observou isso em relação ao seu filho? Já muito, na verdade. O Miguel ele já tá ficando maiorzinho, então os comportamentos do autista quando a criança é muito pequena, eles se mascaram. Mas quando a criança fica maiorzinha e ela continua balançando os braços, se balançando, já aí fica estranho. As pessoas começam a olhar. E ele usa protetor de ouvido, então eu percebo muito as pessoas olhando com cara estranha na rua. Já aconteceu uma vez, ele faz todas as terapias pelo SUS. E lá na equipe complementar daqui de Venda Nova, daqui da nossa região, as crianças, né, é terapia de grupo. São várias crianças autistas da regional que fazem o acompanhamento lá com fono, TO, psicóloga. E lá tem outros tipos de atendimento também. Na rede complementar tem dentista, tem tudo. E eu eu já ouvi uma mãe tirando a filha dela de perto dos meninos, que são autistas, todos, porque ela falou com a menininha que eles mordiam. Não fica perto não que eles mordem. Foi muito pesado. Eu tive que energizar, orar pro Senhor para eu não perder meu réu primário nesse dia, porque a minha vontade era de atacar. E não foi só essa vez, a gente já passou por outras situações de adultos, sempre adultos. As crianças normalmente recebem, os adultos não. De um cara falar que meu filho estava gritando, entrou em crise no meio da padaria, gritando muito. Eu tava com a minha mãe, ela acabou de entrar aqui. Oi, mãe. Tava com a minha mãe e ele entrou em crise. E ele grita muito quando ele entra em crise. Assim, quem já viu é o grito estridente. E aí o cara falou assim, ó lá, viadinho. Como se ser viado fosse horrível. Com certeza viadinho, ó lá, a vovozinha vai pegar. E a minha mãe pega ele no colo, eu levo o outro, que era neném, para outro lugar. E foi vários. Se eu escrever um livro, é fila preferencial, que é uma tristeza. As próprias pessoas do preferencial têm preconceito.
Por que você tá aqui? Por que você tá aqui? É terrível, é terrível. E o jeito que a gente tem de lutar contra isso é isso aqui que a gente está fazendo agora. É Com certeza, conhecimento. com certeza. E a sua reação nesses momentos nisso tudo que você disse em relação ao preconceito, você fica equilibrada, nervosa, você xinga, você conversa, É um momento muito difícil, porque o instinto de mãe é de voar no pescoço da pessoa. O instinto de mas sociedade é me segurar para não ser presa. E o meu instinto de uma mãe, de uma pessoa autista, é ir acalmar. Então, se o meu filho está desestabilizado, eu prefiro acalmar meu filho ou voar no pescoço da pessoa. Eu vou preferir acalmar meu filho. Aí eu depois fico aquela coisa interna. Você devia ter falado, você devia ter pegado pelo pescoço. Mas não, eu vou cuidar do meu filho primeiro. mas você não acha, você acha que na maioria das vezes é ignorância, é falta de conhecimento, ou é maldade mesmo? Qual é a sua visão? É- Esse preconceito que você percebe é falta de conhecimento ou é maldade? Eu acho que as duas coisas se unem. Porque eu, no meu caso, quando eu vejo na minha perspectiva, quando eu não conheço sobre algo, eu tenho internet. Hoje em dia não tem desculpa para ignorância mais. Tem internet. E tem informação boa na internet. Eu vou procurar saber. Se eu não conheço e eu me deparo com uma situação muito desconhecida assim nesse ponto, o meu instinto, o meu caráter é de não atacar, é de conhecer. Tem pessoas que não têm essa visão e não têm esse caráter. Então eu acho que as duas coisas se unem. Para mim, quando a gente sofre esse tipo de ataque, eu vejo aquela pessoa como uma pessoa, além de ignorante, maldosa. Eu vejo as duas coisas. Porque ao É ponto de mesmo? você atacar uma criança e você falar coisas desse nível para uma criança, você tem que ser muito ruim. É verdade. E antes do Miguel, antes do diagnóstico, você já conhecia autista ou sobre autismo, não? Ou era um Eu, assunto completamente desconhecido eu para você? conhecia muito pouco, não era completamente desconhecido. Mas eu tinha aquele estigma, igual eu falei anteriormente, do autista que não fala, que não interage, que não trabalha, que não faz nada. Mesmo eu sendo, sem eu saber. Mas eu tinha esse preconceito. Preconceito não, essa ignorância. Autista não é assim, autista é assado. A gente vê na mídia uma outra coisa, é totalmente diferente, totalmente ou romantizado demais, ou estigmatizado demais, aquela coisa capacitista da pessoa não ter vida, não ter nada. Eu tinha um conhecimento, assim, raso como uma poça. E eu acho que é por isso que eu demorei tanto para procurar realmente uma ajuda profissional para meu filho. Chegou no limite, assim. A primeira vez que ele me verbalizou, que ele conseguiu me verbalizar, que ele tinha medo de barulho, foi um start. Falei, olha, é isso. Certo. Foi E o bem, diagnóstico, bem uma você testa. ficou, o- quando você recebeu o diagnóstico, você ficou chateada, desanimada, desesperada, ficou frustrada, ou você agiu com relativa tranquilidade? Na verdade, um pouco antes do diagnóstico, eu já tinha certeza que ele era autista. Porque a partir do momento que a gente começou a investigar mais a fundo, eu fui caçar e estudar. Que é o que todo mundo tem que fazer. Fui caçar e estudar, li muita coisa que né, não é verdade. Li muita coisa boa. Eu li estudo científico, eu li tanta coisa, eu via vídeo. Eu me hiperfoquei em autismo. E aí eu fui cada vez mais identificando características do meu filho. E o que eu lia primeiro era o que todo mundo lê, eu acho, sobre crianças. Então cada vez mais eu ia encaixando Miguel naquilo, a gente lembrava de situações, falava, nossa, é isso, meu Deus, é isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, meu primeiro momento foi de relaxamento, ai, tem uma resposta, é isso. E agora o que eu vou fazer? E é nesse momento que você se vê sem chão e sozinha. E aí você vê muros e barreiras do serviço, da máquina pública, de te impedir de chegar até esses serviços.
Então a gente começou a luta. A gente, eu falo a gente, mas eu comecei a luta para conseguir um professor de apoio que foi, eu tive que brigar, eu tive que Yara Barraqueira falou, olha, se não tiver um professor de apoio aqui, semana que vem vai dar ruim pra vocês. E consegui o professor de apoio. E consegui o cartão do ônibus, consegui direitos muito básicos, de conseguir um tratamento bacana no posto de saúde. Todo dia é uma luta, todo ano é uma luta diferente. Isso é cansativo, muito cansativo. E isso me transformou completamente em outra pessoa. Eu não era assim. Eu não era a pessoa que ia atrás das coisas. Hoje eu sou a pessoa, não, tá precisando disso? Bora, bato no peito e vou. Eu não era essa pessoa antes. Eu me transformei completamente, eu era uma menina. Então, assim, você é uma pessoa resiliente, né? Que não se entrega, que sempre se renova, assim, mesmo diante das dificuldades. É isso? É. Porque você se vê num papel de, o que eu vou fazer agora? E não tem ninguém ali. E normalmente, infelizmente, você, uma exceção, é a mãe que bate no peito. A maior parte das vezes. Eliseu, você é uma exceção. Você é 1% do Existem carocinho. muitos desses por aí. Infelizmente, existem muitos que não. Eu já ouvi muita gente dizer que o pai não fica, não consegue lidar com a situação. E eu não vejo por aí. Para mim é covardia mesmo. É, Exatamente. Exatamente. é Eu covardia. não crio meus filhos Hum, sozinho, claro. O pai pega de 15 em 15 dias, cumpre com suas obrigações, mas em questão de terapia, especialista, procura isso, vai professor de apoio, a maior parte das vezes sou eu. E agora, nessa época de pandemia, mudou alguma coisa, ou mudou muito do Miguel? Ele gostava de sair, gostava de ir passear ou não? Ou ele era mais caseiro mesmo? Mudou tudo, tudo mudou. A gente teve muita dificuldade no início. Eu também fui uma surtada boa no início da pandemia. Ele ele é oralizado. A comunicação dele é muito boa, assim, para dentro do espectro, para dentro do esperado. Ele conversa super bem. Ele ficou 2 semanas, contado no calendário, sem falar. Ele ficou semi-oralizado. Ele respondia não, sim e eu não sei. E ele é uma criança que ele fala igual papagaio, o dia inteiro. Mas ele ficou 2 semanas sem falar nada. Ele não ia no banheiro se eu não levasse, ele não se limpava, não bebia água, não comia, não pedia nada. Tudo que eu perguntava para ele, eu não sei, eu não sei. Triste, choroso. A mudança de rotina para ele foi extremamente brusca. Quando chegava nos horários que ele tinha que ir para a escola, ou no dia de terapia, ele é muito ligado em calendário, em horário. Eu tive que tirar tudo. Tirei os relógios de casa, tirei os calendários, que ele ficava, vai acabar amanhã? Quando ele voltou a falar, vai acabar amanhã? Semana que vem vai acabar? Então eu tive que tirar o calendário, porque ele queria marcar o dia que isso tudo ia acabar. Tive que tirar tudo. Hoje em dia, ele decorou o calendário todo. A partir de 2015, o Miguel sabe o calendário todo de cabeça. Hoje em dia, ele já Não é não só tem ele esse que quer, perfil mais que eu tive que tirar, porque tava dando gatilho no menino. não é E só ele crise de que quer saber. ansiedade. Queria saber, ele Desculpa. queria marcar lá no calendário. Vai acabar Então, dia 15 de outubro. não é só Oi? ele que quer saber a data do fim disso tudo, não. Eu também quero saber quando Não, é que todos isso tudo vai nós. acabar. Não aguento Oi? mais. Não aguento mais. Mas ele é uma criança que gosta, ele gosta de ir numa pracinha, gosta de ir num shopping. Ele ama a terapia de grupo, aquele lugar para ele era uma maravilha. A gente participava de manifesto aqui na cidade, né, da saúde mental. Ele gosta de estar na escola, apesar de não ficar dentro de sala o tempo todo, mas ele gosta de participar do ambiente escolar, da educação física, de brincar na rua com outras crianças. E isso para ele foi muito, foi não, é muito doloroso. Ele fica melancólico às vezes, se perguntando: será que isso um dia vai acabar? Ele fica E aí muito você responde o melancólico. quê?
E aí você diz o quê? Esperança, meu Esperança de filho, ligar para com ele. ciência. Vamos, vai Oi? ter vacina. Aí ele chora porque não quer tomar vacina. Mas vai acabar. Eu converso com ele, falo assim, meu filho, vamos ter fé, vamos ter esperança. Isso tudo vai acabar. Você vai voltar para a escola, vai voltar para terapia, tudo vai voltar ao normal. Um dia. É fé em Deus que isso acabe logo mesmo. A É, gente joga nesse pro universo, o que ponto ele aí, escuta, meu filho. nessa reclamação, nessa característica, nesse ponto aí, estou junto com o Miguel. Quero saber quando que vai acabar isso aí. Vou marcar no calendário, igual ele faz. Mas, Yara, agora conhecemos o fruto e vamos falar da árvore, né? Ou seja, falamos até agora sobre o seu filho e vamos falar sobre você. Você é de Belo Horizonte, né? Sim, sou Você de e Belo seu filho, Horizonte. claro, vocês. E você é Nascidos e embaixadora. criados. Oi? 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 Pode falar, pode Oi? continuar. Sim, é que tinha picado. Você é embaixadora do Instituto Lagarta Virapupa, né? É isso? Sim. Sim. Sou embaixadora. O projeto começou tem pouco tempo, infelizmente tudo via remota por enquanto, mas a gente está na linha de frente aí para lutar pela inclusão real, para que as coisas aconteçam de verdade, para que a gente não tenha muros mais. Para que nós todas, como embaixadoras, são muitas mães e cuidadoras, tem muitas pessoas, mulheres com deficiência também, todos os tipos de deficiência, e para que outras pessoas não passem pelo que a gente passou. Não é fácil. O que faz e o que fará uma embaixadora como você do Instituto Lagarta Virapupa? As Nós funções, somos, as nós designações. somos uma rede de apoio nacional. A gente pega casos, por exemplo, de uma falta de professor de apoio, uma falta de medicação no posto, e a gente une forças para que a gente possa fazer alguma coisa. Tem profissionais do direito, tem profissionais da saúde. A gente agora no início do ano teve muitos casos de falta de professor de apoio, de negativa de matrícula em tanto rede pública quanto rede privada. Então nós, quanto embaixadoras, a gente pega esses casos e direciona. A gente fala, olha, mãe, você vai fazer isso, isso e isso. Não resolveu? A gente leva para o instituto para ver se uma de nós podemos fazer alguma coisa real. Ou uma advogada, ou alguém que trabalha nessa área, para a gente poder direcionar e para que essas coisas não aconteçam. E a gente faz também todo um trabalho de conscientização, a gente divulga um ao outro, o trabalho que todos nós fazemos. Né? Eu, quanto mãe, chega muitos casos para mim de ou dúvida, ou eu acho que tem uma deficiência, o que, que eu faço, aonde eu vou. E a gente, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, a gente vai direcionando essas mães. Quando não consegue, a gente leva para o instituto e vê o que a gente pode fazer em conjunto. É uma rede de apoio bem densa, né? Que O que bacana, que cada bacana. uma fazia como formiguinha, agora a gente faz todo mundo junto. Que bom. Essa rede, você sabe mais ou menos quantas mães, quantas pessoas já tem? É pelo Brasil inteiro ou há um limite de estados ou não? Como que tá? É o Brasil todo, nós somos 240 embaixadoras por enquanto. Futuramente, provavelmente, teremos mais. Muito bom, maravilha. Esse trabalho de vocês aí, juntamente com a Andrea Werner, que é uma pessoa que eu admiro muito, Isso. né? Ela é E diretora, aí, ela é a sim, diretora, tem outras diretoras junto com ela. E na direção a gente tem de tudo também. Tem mãe, tem advogado, tem mãe advogado, tem mulher com deficiência, tem de tudo. que bacana. E aí, quando acabar a pandemia, esse trabalho será ainda maior, né? Com encontros assim, indo atrás de forma presencial, vai ser bem mais, né? A intenção é essa. Por enquanto, está sendo tudo feito remotamente. Mas futuramente o plano é esse. Quando tudo se normalizar, a gente fazer rodas de conversa nas regionais e mais nos casos bem específicos e promover a inclusão cada vez mais, ir nas escolas e falar com o povo, divulgar, disseminar Com certeza. informação boa.
Com certeza. Aí, em Belo Horizonte, você tem contato com outras mães? Na época que não tinha pandemia, você se reunia com outras mães ou não? Com outras mães de autistas? No caso das mães, é bem mais específico, assim, as mães me procuram muito Facebook, Instagram, ou as mães, ou um outro familiar que suspeite que tem alguém com autismo na família, principalmente crianças. É os casos que mais chegam. Agora que eu fui diagnosticada e comecei a falar sobre mim também, algumas pessoas já me procuraram sim para falar se é ou se não é, o que procurar, como eu consegui meu diagnóstico. Agora começou mais. Mas em tempos normais eu já dei algumas palestras para adolescente. Não sei se é porque eu tenho essa cara de 10 anos, mas. E esse linguajar muito estranho que eu tenho, acho que eu não cresci, mas eu vou mais no público jovem. Sempre em reunião de pais, eu pego o local de fala mesmo para falar sobre e vou nos jovens. Bacana. A gente começou falando sobre o diagnóstico do seu filho, sobre o seu filho, as características clínicas, enfim. Agora vamos falar sobre você, do seu autismo, vamos dizer assim. Você foi diagnosticada recentemente, né? É isso que... Tem 2 meses. Bem Mas recente. já... Mas eu já Oi? desconfiava há cerca de um ano. Que foi a desconfiança mais forte mesmo, já tem um ano. Mas desconfiança era só sua ou de outras pessoas também? A minha ex-namorada desconfiava também, chegou a falar comigo, uma colega de trabalho também chegou a comentar, você não é igual ao seu filho, não, você tem umas manias diferentes. Algumas pessoas já... E a minha avó, por parte de pai, já falecida, do interior, muito chucra, quando eu era criança, ela falava com a minha mãe, essa menina é doente, ela tem alguma coisa. No linguajar chucro dela, errado, né? Mas ela falava, assim, que eu tinha alguma coisa. A minha mãe também desconfiava. Mas o que de Chegou a diferente, por tentar. exemplo? O que as pessoas achavam de diferente em você? Eu falo sozinha. Já é uma Mas coisa todo bem mundo faz. diferente. Não, mas Eu falo todo mundo sozinha faz muito. falar sozinho. Oi? É. Todo mundo devia falar sozinho, eu recomendo. Mas quando eu era criança, eu fui. Meus animais estão fazendo uma luta aqui, você não repara o barulho, não. Sossegado. Faz parte. Eu fui uma criança difícil de lidar, com uma alta demanda de cuidado. Eu chorava 24 horas por dia e eu não dormia. E isso deixou minha mãe, assim, completamente exausta. Eu tenho uma irmã mais velha e a minha irmã não era assim. Eu não comia quase nada, eu tinha muita restrição alimentar. Essa falta de sono, esse choro a noite toda, é uma coisa que dificultava muito o dia a dia da minha família. Eu demorei muito para falar. Eu comecei a falar coisinhas com 4 anos. E eu me alfabetizei sozinha. Com 5 anos eu já estava completamente alfabetizada. E eu Bacana. ficava na mesma posição, horas. Posições super desconfortáveis. Tipo, de cabeça para baixo, ou apoiada num pé só, mas assim, horas. E a minha mãe fala, hoje, né, que a gente sabe, a gente vai lembrando das coisinhas. Eu acredito que seja assim com todo mundo. Eu tinha uma rotina. E a minha mãe tinha que fazer as coisas na mesma sequência todos os dias. Se tudo não fosse feito desse jeito todos os dias, era problema. E aí eu chorava muito. Meu pai me zoou até hoje, porque eu chegava à noite e eu tenho estímulo recorrente. Hoje eu entendo o que é isso que eu tenho à noite. Eu escuto coisas, não é que tá na minha cabeça, eu escuto real coisas que eu escutei ao longo do dia. E isso, quando eu era criança, me assustava muito. Então eu chorava muito à noite, porque eu não conseguia dormir, porque tinha esses barulhos na minha cabeça do dia inteiro. Frases, e vinha imagens, vem flashes também, cheiros e tal. Eu tenho muito estímulo recorrente. E na infância, eu não entendia isso. Eu só chorava. E eu não conseguia falar com a minha mãe o que era isso.
O que eu tinha? Então eles perguntavam, Yara, o que você está chorando? Não sei, não sei, chorar, chorar, chorar. Então minha mãe chegou a me levar em alguns médicos. A minha irmã lembra disso. E os médicos falavam que eu só era pirracenta. Eu era uma menina mimada, chata, que eu precisava apanhar. E pensar que isso ainda acontece. Ainda existem médicos que falam isso. Ah, ela é só mimada. A menina é assim mesmo. Menina é mais chata. Então, infelizmente, não tinha. A minha mãe não teve suporte. Ela não teve o suporte que eu tenho com meu filho hoje. E vai enfiar isso na cabeça dela, né, dona Sandra, que tá aí? Complicado, né? Ela sente culpa, ela não tem culpa. Não tem culpa. Uhum. Então, Sim, com passou. certeza. Levou em 3. Ninguém falou que era nada. Minha avó falando, essa menina tem um negócio. Essa menina tem um trem faltando, não é possível. Então, fui pra escola. Nenhum dos professores que passou na minha vida escolar inteira percebeu nada de diferente. Você Eu nunca era uma teve aluna dificuldade nenhuma completamente de aprendizado? dispersa. Oi? Você nunca teve dificuldade nenhuma de aprendizado na escola? Depende. Dependia muito da área. O que eu domino muito. E o que eu não domino nada. Então, eu parecia ser alunas diferentes. Eu fechava o bimestre em algumas matérias e eu quase zerava em outras. Ninguém nunca percebeu nada. Nenhum dos professores. Eu era muito próxima dos professores das matérias que eu gostava e das matérias que eu não tinha interesse, eu zerava. Matérias exatas, por exemplo, eu sou péssima até hoje. Horrível. Eu, Mas as humanas eu domino. Sempre dominei. Isso era, eu tinha dificuldade. Os professores que eu tinha amizade falavam, Yara, chega a reunião de professores, parece que você é duas alunos diferentes. Mas ninguém nunca levou para esse lado, de que eu tivesse alguma coisa diferente dos outros alunos. eu ia te fazer uma Até. pergunta. Sim, Oi? pode falar. Sim, pode falar. Até uns 10 anos, eu era uma aluna completamente antissocial. Eu era uma criança muito antissocial, tanto na escola quanto em casa. Eu era muito fechada, muito. Eu sofria muito bullying na escola. Eu não tinha uma É mesmo? aparência que as pessoas esperam, eu tinha essas coisas estranhas, né, entre aspas. Eu tinha minhas peculiaridades, então os meninos judia. Aí eu entrei na dança com 10 anos. Depois que eu entrei na dança, a minha mãe falando que eu era introspectiva, muito introspectiva, Hum. muito. Em algumas áreas da minha vida eu ainda permaneci introspectiva, né? Lembrando o É fato de mesmo? que eu sou uma mulher lésbica assumida com quase 30 anos nas costas. Então, em algumas áreas da minha vida eu continuei muito introspectiva e eu sempre tive muita dificuldade de perceber coisas em mim e no meu entorno. Eu não percebi que eu era míope, por exemplo, que eu não enxergava nada. Eu só vi que eu tinha quase 2 graus de miopia quando meu irmão começou a usar óculos. Eu não percebia que eu precisava usar um óculos. Eu não percebo que eu tô com fome, nunca percebi. Eu esqueço de comer, esqueço de beber água. Se eu não estiver dentro da minha rotina, acabou. E eu sempre fui assim. Aí voltando à dança, com 10 anos eu entrei na dança do ventre e continuei até hoje. E lá eu trabalhei muito a parte motora e a parte social. Eu desabrochei. Então eu passei Ok. eu aprendi a socializar com a dança, lidando com o palco, lidando com essas coisas. E aí virei meio, tipo assim, comecei a imitar melhor neurotípicos a partir dos 10 anos, mas antes disso era bem difícil. Que bacana. Que você conseguiu, né, e se desenvolver, é, tirando um pouco desse lado introspectivo, né? Eu ia te Sim. fazer uma pergunta antes até antes de anunciar a live, que a gente começou a conversar, e eu acabei me esquecendo. Falhei mesmo. Mas eu vou te fazer agora sobre sobre você só é mãe, só entre aspas, mãe dona de casa, você trabalha, tem alguma formação? Era para eu não ter feito essa pergunta para você antes até da live, mas agora eu estou Tudo bem. fazendo.
Aqui, já que eu esqueci. Eu sou mãe, dona de casa, e não sou privilegiada socioeconomicamente, então eu tenho que me virar. Mercado de trabalho para uma mãe que tem um filho com deficiência é muito complicado. Então eu fui forçada a empreender. Eu sou confeiteira, eu trabalho em Bacana. casa, trabalho com delivery e pego encomenda também. Agora de mim eu tava fazendo bolo, já entreguei. E dou meus pulos fora a confeitaria também. Eu dou aula de dança do ventre, ainda, infelizmente agora é só particular, mas antes da pandemia eu tinha turmas de dança do ventre e eu sou maquiadora. Faço uns biquinhos de maquiadora. Me chamou, me deu dinheiro. Só não faço, né, com as coisas. Mas o resto, olha, animo festa de criança, se me chamar para limpar uma casa, eu vou limpar. Eu, eu preciso trabalhar e eu vou. Me chamou, eu tô indo. Mas hoje em dia, minha profissão principal é confeiteira. Faço os biquinhos de professora de dança do ventre, faço os biquinhos de maquiadora. E vou levando. Então você sabe fazer e faz bastante coisa em termos de trabalho, Tive que né? me virar, já fiz de tudo. A gente estava falando, logo que a gente começou, sobre o Miguel, e depois falamos sobre diagnóstico, sobre preconceitos, né? Você falou que teve várias situações de preconceito com ele, em relação ao autismo. E, assim, infelizmente existem diversos tipos de preconceito, e a gente é sempre vítima de algum preconceito, quando não é por um lado, é por o outro. No meu caso, por exemplo, já sofri muito preconceito por ser negro, e pela classe social também, que é classe baixa, né? Enfim, existem diversos tipos de preconceito e nenhum deles é bom. Você já deve ter tido diversos preconceitos, deve ter sofrido diversos preconceitos em relação ao autismo, mas não só, né? Porque você está aí na comunidade de autismo, mas você também faz parte da comunidade LGBT, né? No Exatamente. caso, você é lésbica. Então, isso já aconteceu muito com você em relação ao preconceito, em relação a ser autista e a ser lésbica? Qual preconceito sempre foi maior? Para mim, hoje, o preconceito que eu vivo é a LGBTfobia. Porque o meu autismo ele é muito mascarado. Eu aprendi a mascarar muito bem meu autismo, porque foi o que me restou. Eu passei a vida inteira tentando me encaixar, tanto no padrão neurotípico, quanto no padrão heteronormativo. Então hoje, como eu sou assumidamente lésbica, eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu tenho filhos, eu já fui casada com um homem. Então eu sofro preconceito tanto fora quanto dentro da comunidade LGBT. Algumas mulheres, às vezes eu vou conhecer uma menina, né? Tô solteira agora, né? Inclusive, gente, tô solteira. Uhum. Vou conhecer uma mulher e quando fica sabendo que eu tenho filhos, como assim? Você é lésbica e tem filho? Gente, nem todo mundo, nem todo mundo é fácil. Tem gente que tem uma dificuldade real de se assumir. Eu tive muita dificuldade de me assumir. E não era nem por família, por questão de nada, não. Eu tinha medo. Eu tinha medo do que eu ia encarar. E eu acho que eu não estava forte o suficiente. Uhum. Me aceitar, porque descobrir, eu sempre soube. A gente sabe das coisas. Só que quando eu Sim. era criança, eu não sabia nem que isso existia. Como assim uma mulher que gosta de outra mulher? Não sabia, a gente não via isso na televisão. A gente não tinha um Uhum. mínimo de representatividade. Não se falava sobre isso na escola, em lugar nenhum. E meu pai, Nossa. engraçado, meu pai e minha mãe nunca tiveram nenhum tipo de preconceito comigo. Quando eu era criança, eu sempre fui muito machinha, muito. Hoje eu sou mais feminina e tal. Mas eu sempre fui, assim, totalmente fora do padrão do que se espera de uma menininha. Muito diferente da minha irmã, por exemplo, que é super feminina. A tia falava: essa menina sou sapatão. Minha mãe, isso daí, se ela for também. Então, quando eu me assumi, com 26 anos que eu me assumi, eu virei pra minha mãe e falei: mãe, eu tô ficando com a menina. Ela, sério? Daí? Novidade, né? Ficou tipo assim, Uhum. nada surpresa.
Aham. Graças a Deus eu sou muito bem aceita dentro da família. Mas fora da família, já passei coisas horríveis. Quando É mesmo. andando com a minha ex e tal, era terrível. Gente gritando na rua, era foda. E na Deus me livre. comunidade de autismo existe esse preconceito, né, em relação a autista, a lésbica, mais precisamente a lésbica, seja Eu acho sofreu que esse eu acho que eu tô preconceito? numa bolha, eu acho que eu tô numa bolha muito bem protegida. Hum. No início, eu fazia parte de vários grupos de mães da comunidade autista, da comunidade de mães autistas. Eu saí de todos. Eu não permaneço. Rola muito Mas, preconceito. Rola mas muito preconceito. exatamente por que tipo de preconceito É um contra você? misto, é uma bomba de preconceito. Porque rola capacitismo, quando eles veem que tem autistas que têm uma vida, que são independentes, ou que escrevem super bem, ou que têm uma independência em certas áreas, muitos dos cuidadores têm muito preconceito com essas pessoas e duvidam do laudo. Eu já vi situações terríveis. A Carol Souza, que é uma menina que eu sigo, que ela tem textos muito pertinentes. Eu, Sim, inclusive, sim. comecei a desconfiar lendo Carol Souza. Eu falei, gente, ela também é assim. Acho que sou também. Comecei a me investigar muito por conviver via online com pessoas que são autistas, com adultos autistas e que falam sobre as suas vivências e seus sentimentos. Então, dentro da comunidade autista, comunidade de mães de autistas, rola umas. Mas como assim? Se é autista e você escreve bem assim? Não, então você não é. Cadê seu laudo? E aí vem a gente que tem filho ou que tá na comunidade LGBTA, mas autista não pode ser LGBT. Autista é só autista. Eles acham que a gente Não, não pode ter outras coisas. Pois olha, existem fique muitos, ciente que eu sou sapatão, mãe autista. existem muitos, há uma porcentagem até significativa de autistas na comunidade LGBT. É que é um Muitos. tabu. Eu já vi gente, eu já vi gente criticar, a gente, eu já escrevi sobre isso algumas vezes e teve pessoas que me criticou. Ai, não pode ficar misturando as coisas. Eu falei, não, mas não é misturando. É necessário sim misturar as coisas, as pessoas. Não há por que separar. Eu Nós já fui. somos diversos. Se você for em todas as esferas sociais, se você for em todos os lugares, tem pessoas de todos os jeitos. O que a gente Sim, vê, o que eles pensam que nós somos pessoas que vivem em função só do autismo, que só falam disso, só pensam nisso. Eu não posso trabalhar, eu não posso ter uma orientação sexual diferente do que a pessoa acha certo. Eu já vi mãe preocupada com a religião que o filho ia seguir. Porque o filho falava que era ateu e ela não queria que ele fosse ateu e ela achava que o filho tinha que seguir a religião dela. tem direito Ah, mas de. eu que decido. Não, a gente tem uma vida. Por mais, olha, o autista pode não falar. Ele é uma pessoa e ele tem suas pluralidades. Isso tem que ser respeitado. E é isso que a gente não vê. Por isso que eu saí de todos os grupos. Eles, se você tiver um grupo bom que não tem essas coisas, você pode me colocar. Mas eu saí de. Eu fazia parte de uns 20 grupos, eu saí de todos. Os grupos que eu Olha, me faço parte colocaram. hoje são de Eu autistas. faço, eu faço parte, entre aspas, eu acho que de uns 100 grupos lá que me colocaram, mas não me interajo com nenhum. Eu não, antigamente, logo quando eu entrei no Facebook, eu até me interagi um pouco, mas não, não dou Que a conta, não. gente vê um post, a gente vê alguma coisa e aí você para pra digitar e fala assim: não vou perder meu tempo, porque, cara, às vezes a pessoa não quer nem ouvir e as pessoas atacam. Eu tô vendo autistas sendo atacados e por autistas também. Essas semanas passadas, agora na primeira semana do mês, que foi o dia 2, no dia 2 eu vi tanto autista sendo atacado. Que gente, que mundo que é esse? Como assim eu não posso ter uma vida, eu não posso escrever, não posso fazer nada?
A gente tem capacidade. Claro que cada um tem suas limitações. Isso tem que ser levado em conta. Não vai ser toda pessoa, nós somos plurais, é o espectro. Não existe um autista igual ao outro. É o espectro, é transtorno do espectro autista. Que é espectro. A pessoa tem nuances dentro do espectro. Então, é claro que as limitações de cada uma têm que ser levadas em conta, têm que ser respeitadas, têm que ser trabalhadas dentro das possibilidades de cada um, dentro dos privilégios de cada um também, que a gente tem que levar isso em conta. Existem pessoas que têm acesso melhor aos tratamentos do que outras. Mesmo dentro do SUS, vai ter uma região que não vai ter o acesso direito. Não vai ter tudo que precisa ser feito. Dentro das limitações de cada um, a gente tem as nossas capacidades. A gente vai ter dificuldades, a gente vai ter talentos, a gente pode fazer coisas incríveis, ou a gente pode só levar uma vida mediana. Aqui, ó, levar minha vidinha, vou trabalhar, vou tirar férias, ou não, ou viver com os pais, ou ser cuidado. Isso não faz de ninguém melhor nem pior do que ninguém. E existe, eu vejo, uma competição de, ai, eu sou mais autista que você. Ai, meu filho é mais autista que o seu. E eu vejo também uma arrogância. Ah, eu não sou autista, eu sou Asperger. Eu sou autista de alto funcionamento. Cara, você é autista. Você é o quê? Você é autista. O Cid é o mesmo. Não tem Asperger. Vamos tirar esse nome da cabeça, porque esse homem foi um monstro. Eu vejo muito autista arrogante também. Tem de tudo. Não somos anjos azuis. Tem muita gente ruim nesse meio também. Ai, em se tratando de conscientização, pelo respeito contra preconceitos, a conscientização é sempre nesse sentido. Você acha que é mais difícil, embora necessário, você acha que é mais difícil conscientizar a comunidade LGBT sobre o autismo ou a comunidade de autismo sobre LGBT? A comunidade autista sobre os LGBTs, com certeza. Você acha que é mais difícil? Com certeza. Olha, com certeza mesmo. Eu acho que ainda tem... Porque no meio da comunidade autista, engloba também as mães, e os cuidadores, e os pais, enfim. E a gente pega aí uma grande parte de uma geração que tem essa desculpa de ser dessa geração. Não é todo mundo que é como você, que aceita, que entende, que vai ler, que vai pesquisar, que fala, olha, tudo bem daí. Porque realmente, o que tem? Eu pago meus impostos do mesmo jeito. Meu dinheiro não tem um cheiro diferente do seu. Então, assim, eu vejo muito preconceito nesse grupo específico. Não na comunidade autista como um todo. Mas se você for tratar de quem cuida, do pessoal mais velho, de uma avó, de uma tia, nós somos uns monstros. É bem assim mesmo. A gente lê umas coisas muito absurdas. É mesmo. Isso é triste, não é? É muito triste. Mas assim, é muito cômodo ficar nessa bolha. Ah, eu fui criada assim e eu penso assim. E daí? E o momento político que a gente vive no Brasil hoje, né? Sabemos todos, tirou muita gente que estava enrustido e jogou. A pessoa que tinha o preconceito antes, ela não te falava na sua cara. Hoje ela fala. E ela ainda usa o nome de Deus. Que Deus que é esse? Que Bíblia que é esse que esse povo leu? Que é a que eu li? Não tem isso não. Então hoje as pessoas, elas têm aval, quase, para jogar um preconceito na sua cara. Para te falar, nossa, você vai pro inferno. Nossa, você é imunda. Você vai morrer. É isso. E esse pensamento coletivo de que isso é errado alimenta pessoas que têm capacidade de fazer alguma coisa. Então, a coisa que o que você fala, a Bíblia fala, a palavra tem poder. Então, você fala, você endossa um pensamento coletivo de que isso é errado, de que isso é imundo, que isso é sujo. E esse pensamento coletivo
alimenta quem tem capacidade de fazer alguma coisa e de chegar às vias de fato. E é por isso que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Isso não é coisa da minha cabeça, isso é estatística da ONU. Nós somos o país Infelizmente. que mais comete LGBTfobia no mundo. Isso é muita coisa. Isso é muito É um país triste, é que muito trágico e não deveria inaceitável. ser. Deixa eu te dizer Infelizmente, isso acontece. deixa eu te contar uma coisa rapidinho. Eu já fui, eu e meu filho, já fomos vítimas de homofobia, mesmo sendo hétero. O meu filho, ele é grandão, ele é maior do que eu, ele tem 24 anos, Ele é ele é lindo. autista, mas é igual criança, então, é igual criança no sentido de comportamento. Mas aí eu andava com ele, eu ia passear com ele na rua, no zoológico, lá onde eu morava e tal. Ele andava me abraçando, me apertando, me beijando e tal, diversas vezes. O pessoal passava perto da gente, ô viado, ô pouca vergonha. Ai, E gente. outras vezes passou pertinho da gente xingando também. Aí você fala assim, porque não sabe que ele é autista, tem problema. Mas eu costumo dizer que a pessoa que tem um preconceito, geralmente tem outros também. Quem é preconceituado muitas vezes acaba sendo das duas formas. É Ou aquele seja, combo. exatamente, a percepção que eu tenho é essa. Não muda muito você falar que entre psicofobia e homofobia acaba juntando tudo. É tudo uma coisa só. É muito difícil você. Nós todos temos preconceito. E admitir isso é o primeiro passo para que você não tenha mais. Para que você não seja uma pessoa escrota. Então, admita. Você tem preconceito. Todos nós. Ninguém é totalmente desconstruído. Quem sabe essa geração que vem agora. Mas a nossa, pelo menos a minha, nós todos temos pelo menos um tipo de preconceito. Admitir isso é o primeiro passo. Só que a pessoa que fala uma bosta dessa que você ouviu na rua com seu filho, Diversas ela vezes, não não foi quer, nenhum. ela quer, é muito cômodo. Ela acha que ela tá certa. E fazer o quê? Eu vou enfiar a informação dentro da cabeça, da vontade. De abrir a cabeça da pessoa e enfiar lá dentro, mas não tem jeito. A gente vai fazendo igual eu falei com você essa semana. A gente muda o mundo, um passinho de cada vez, pelo menos. A gente muda, eu coloco na cabeça dos meus filhos. Os meus filhos, as pessoas ficam absurdadas quando ficam sabendo disso. Os meus filhos sabem que eu sou uma mulher lésbica, eles entendem isso. Eu tive um relacionamento de quase 2 anos. Minha ex convivia dentro de casa. Os meninos sabiam o tipo de relação que eu tinha com ela. Eles entendem. E quando eu terminei, sabe o que o meu filho de 6 anos me perguntou? Mamãe, você vai arrumar outra namorada? Namorada. Ele não perguntou namorado. Porque ele sabe que eu namoro mulheres. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele tem total ciência de que a mãe dele é lésbica. A minha irmã também é. Eu acho que isso acaba que mudou muito. Assim, as pessoas que eles são hoje. Eles são duas crianças que eles têm uma noção de mundo. Até o Miguel, dentro das limitações dele, eles têm uma noção de mundo impressionante. A minha irmã é assumida, tem 11 anos. E ela vive um relacionamento de 11 anos. Então, o Miguel, que é o mais velho, ele já nasceu num lar que tinha a tia. A minha irmã e a tia. Ele toma benção da tia. Ele sabe. E se alguém perguntar, é a esposa da minha tia. É a esposa da minha madrinha. Tá tudo bem. Eles não são traumatizados, eles são ótimos, eles dormem a noite toda. É, é assim que deve ser. Que bom que você teve e tem esse apoio da sua mãe, da sua família, em relação às duas realidades que você vive, né? Nas duas comunidades que eu falei. Eu não sei se comunidade é uma palavra elegante, mas enfim, já ouvi dizer isso. Eu vou procurar pesquisar mais sobre isso. É Mas uma comunidade, querendo ou igual. não, é uma comunidade. Oi? É uma comunidade, é. Não é errado falar comunidade. Não. Não, Não. eu costumo dizer que existe sempre a possibilidade de eu errar. Eu estou aprendendo
tempo todo. Em algum momento eu vou dizer alguma palavra errada, alguma expressão errada, mesmo não querendo, mas será de maneira, por ignorância de não saber, não por ignorância de arrogância, né? Não, tudo bem. Vale muito a intenção. A gente que está no papel de disseminar informação, seja ela de qual comunidade for, seja da comunidade LGBT, ou abordando o autismo, a gente tem que estar ciente de que nem todo mundo vai conhecer os termos que você conhece. Você também deve passar por isso. Quando você conversa com alguém deve falar alguma coisa que não é tido como certo. Mas eu acho que vale muito mais a intenção. Perguntar não ofende, dependendo da forma que for perguntado, claro. Com certeza. Você está se desconstruindo, todos nós estamos nos desconstruindo. Então a gente deve perguntar sim. Desde que seja de uma forma Com gentil, como certeza. você faz. Esse arco-íris facilitou bastante a gente identificar Sempre. pessoas como você, porque a hora que a gente vê o arco-íris, a gente fala, não, é LGBT. E eu até, já Eu, aconteceu comigo ah, diversas vezes. eu tenho um problema, Eliseu, que eu tenho cara de E a minha hétero. reação é natural em relação a isso, né? Não, com certeza. Você é muito sutil, você é muito. Você trata as coisas com muita naturalidade. Eu fiquei muito à vontade de conversar com você, porque é natural. Você trata as coisas com a naturalidade que essas coisas merecem. Deveria ser assim sempre. A gente agradece. Mas foi mais, aí foi mais difícil para você assumir o autismo do que se assumir lésbica, foi isso? Foi o contrário. Desde. Sabe quando você começa a gostar da menininha, do menininho na escola? A Hum, idade que a gente tá lá, começando a querer paquerar, assim, lá pros hum. 12 anos. Alguns mais cedo, alguns mais tarde. Eu já tinha interesse pelas meninas. Só que eu tinha muita vergonha disso. Então eu enfiei dentro de mim e de lá não saiu. Vivi minha vida, tive relacionamentos com homens, casei muito nova. Acho que numa tentativa de fuga também. Eu casei muito nova, eu casei com 18 anos. Me arrependo? Não. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar, filha, não faça isso não. Não é isso que você gosta. Mas eu vivi bons momentos, eu tive um relacionamento que durante muito tempo foi bacana. O pai dos meus filhos. Eu comecei a lidar com o autismo do Miguel, virei outra pessoa. Igual eu comentei com você. Me tornei uma pessoa muito mais forte, muito mais resiliente. E comecei a não aturar certas coisas para manter qualquer coisa que seja. Então eu me separei, eu estava muito infeliz, me separei. E pouco tempo depois eu me assumi. Aí eu falei, quer saber? Tô solteira, não quero me prender a nada mais não, vou me libertar a viver qualquer coisa que seja. No início eu achava que eu era bissexual e quando eu tive um relacionamento mais sério eu vi que não, eu sou lésbica mesmo. Oi, Ada, tem E uma aí pessoa aqui depois, perguntando, e aí desculpa, depois que eu me assumi lésbica, eu comecei a me né? perceber autista. Então uma coisa, tipo assim, eu acho que se fosse o contrário, eu não teria descoberto que eu sou autista. Ou eu não teria saído do armário. Mas uma coisa meio que Entendi. puxou a outra. Tem uma pessoa perguntando aqui como você lidaria se seu filho autista fosse, ou se ele é gay, se algum dia de alguma forma você descobrisse ou ele falasse, como, qual seria a sua reação? Como você lidaria com isso? Uma pessoa que perguntou, eu esqueci o nome aqui, eu vi e depois esqueci. Sim, sim. Eu não vejo, eu não distingo Ah, as pessoas pela orientação. Então, pra mim, se Malulino. ele fosse. Oi? Não, eu estava lendo o nome da pessoa aqui, Malulino. Se eu descobrisse que ele é gay, eu crio meus filhos pra serem honestos. Em todos os sentidos dessa palavra. Não honesto só de, não vou pegar o que não é meu. Não. Eles seriam honestos com as pessoas, com as coisas deles, com as coisas dos outros e com eles mesmos. Eu crio meus filhos para eles respeitarem a própria verdade. Meus dois filhos têm cabelo grande, por exemplo.
Eles andam do jeito que eles querem, o cabelo é deles, eles andam com a roupa que eles quiserem. Fala, meu filho, eu explico para os dois, você tem que ser você mesmo. Então, se essa for a condição deles, hoje a gente chama de identidade sexual. Se essa for a identidade sexual deles, diferente de hétero, qualquer coisa que seja dentro da sigla, pra mim tanto faz. Eu só quero que eles sejam felizes. E eu só quero que eles sejam honestos com eles mesmos para que eles sejam felizes. Então, pra mim, tanto faz. Isso é o mais importante. É que muita gente acredita que o exemplo da mãe ou do pai para a criança acaba passando, mas eu acho que no caso de sexualidade não. Eu não acho que influencia. Não é por influência. Ou eu estou Se fosse errado. influência, ninguém ia ser LGBT, né? Porque você nasce, a maior parte das pessoas, né? A família tradicional brasileira, pai, mãe. É uma relação heteronormativa. Se fosse assim, a gente não ia existir. É uma coisa que nasce com a gente. Nasce. Vai de você. O povo falava, as pessoas ainda usam esse termo de opção sexual. Não existe opção. A opção está em você aceitar a sua verdade ou não. E lidar com ela. A sua verdade é essa? Tá, lida com ela. Você pode viver a vida inteira dentro do armário. Eu vivi 26 anos dentro do armário. E não, E gente, olha, tem e o limite. autismo te limita em alguma coisa? Desculpa, eu te Oi? cortei. O autismo te limita? Existe alguma limitação na sua vida hoje em relação ao autismo? Alguma característica, alguma dificuldade, algum desafio ou não? Nenhum. Sim, sim. Diretamente associado ao É... autismo. Oi? Alguma Essa característica ou dificuldade dificuldade? associada ao autismo. Isso, diretamente, existe alguma ou não em você? Sim. Eu não durmo. Aquele problema que eu tinha na infância, eu continuo tendo. Se eu não estiver medicada, eu não durmo nada. Eu tenho muito estímulo recorrente à noite. Principalmente à noite. Então eu deito a cama no travesseiro, eu deito a cabeça no travesseiro e aquele tanto de barulho na minha cabeça. Então, sensorialmente, eu tenho algumas limitações. Não é qualquer tecido de roupa que eu tolero. Alguns tecidos eu não consigo usar. Coisa sintética, por exemplo, eu não uso nada. Eu sou muito sensível a ruídos. Se for um ruído muito alto e muito abrupto, principalmente se eu tiver no momento de estresse, eu vou entrar em crise, provavelmente. Eu entro em crise, eu tenho crises. As pessoas ficam absurdadas quando eu falo, mas eu tenho sim crises. Eu faço uso de abafador de som. Hoje eu entendo o porquê que eu fico tão nervosa depois que eu escuto algum barulho muito alto. Eu tenho problemas com automutilação. Meus dedos eu como ele todo. Eu tenho muita ansiedade. E eu fico numa agitação muito grande à noite. Eu acho que eu fico muito estimulada do dia todo. Meu dia é muito corrido, muito agitado. Eu tenho uma rotina muito rigorosa. Tudo que eu faço tem hora certa para eu fazer. Se eu sair dessa rotina, acabou, meu dia não rende. Aí eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer pelos meninos, porque ainda tem isso. Se eu tiver sem os meninos, eu não como. Eu esqueço de comer. Eu não sei quando eu tô com fome. Às vezes eu tô super nervosa, quando eu vou ver, eu tô 6 horas sem comer. E eu peso 42 quilos, não posso. Eu esqueço de beber água. Eu tenho uma péssima noção do meu próprio, das minhas próprias necessidades. Isso é muito complicado. Hoje, que eu sei da minha condição, eu faço acompanhamento psiquiátrico, eu tomo medicação para ansiedade e eu tomo medicação para dormir. Mesmo com a medicação, eu continuo tendo meu ritual, o meu lugar de sentar na mesa, meu lugar de sentar no sofá, o lado que eu gosto de fazer as coisas, a ordem que eu faço as coisas. Tem que ter uma rotina. Eu tenho que seguir esses rituaizinhos, que para muita gente é muito estranho. Antes de trabalhar como confeiteira, eu trabalhava numa padaria. E na padaria, quando eu ia repor prateleira, repor os freezers, todo mundo me zoava muito, porque eu organizo as coisas de um jeito muito milimétrico. Eu sou muito metódica para fazer as coisas.
E eu tenho que estar na rotina. Tal hora eu tenho que fazer isso. Meio-dia eu tenho que começar a fazer comida. Meio-dia e meio eu tenho que almoçar. 1 hora eu tenho que fazer isso. E boto o celular pra despertar, pra beber água, pra comer. E 9h30, meus meninos. 9 horas os meninos estão na cama. 9h30 eu tô na cama. É assim. Tudo tem uma rotina muito rígida. E eu assisto sempre as mesmas coisas. Se você consegue seguir essa rotina e fazer isso tudo sem problemas, não há, você consegue viver uma vida legal. Eu preciso seguir essa rotina. Eu levo uma vida legal quando eu sigo essa rotina. É lógico que final de semana eu tenho uma vida social, eu gosto de estar com meus amigos e tal. Agora, infelizmente, estamos todos trancados em casa e isso também me enlouquece. Mas E eu eu estou junto com o consigo Miguel, sair eu dessa quero saber rotina às quando isso tudo vai vezes. acabar. Oi? Pelo amor de Deus, eu tô solteira na pandemia. Socorro. E eu estou junto com o Miguel, eu quero saber quando isso tudo vai acabar. Bota no calendário, vacina, que dia que eu vou tomar esse trem, gente? Pois Mas eu é. consigo sair da rotina. De segunda a sexta? Não. É como se eu trabalhasse fora. Eu tenho uma rotina muito rígida de segunda a sexta. Sábado, domingo eu já fico mais tranquila. Nem sempre, quando eu tenho serviço, a rotina é mais puxada ainda, quando eu tenho bolo, essas coisas assim. Mas eu consigo ir num churrasco. Eu vou olhar no relógio toda hora? Vou. Tem essa maniazinha. Mas eu consigo me divertir. Se eu tiver medicada, claro, eu consigo fazer as coisas. Se eu não tiver, é difícil. Pois é. Olha, muito bom ouvir todas as suas experiências gerais mesmo. E nós vamos, assim, para a reta final da live. Você queria falar alguma coisa que eu não perguntei? É, você está com a palavra. Eu só tenho a agradecer mesmo o espaço. A minha experiência pode ser que chegue em outras pessoas e mude isso. A nossa experiência sempre vai mudar alguém. Ou alguém vai virar e falar, nossa, que pessoa nojenta. Ou vai, isso existe. Sempre vai ter os dois lados. Então, eu acho que falar sobre as vivências, para quem consegue, para quem pode, e para quem quer também, é sempre importante. E essa janela que você abre, para mim, uma pessoa que eu tô tão na mira de tanta coisa nessa sociedade, ter o espaço para falar sobre as coisas é muito importante. Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho justo você falar sobre o autismo em primeira pessoa, né? Sim, sobre seu filho, mas também em primeira pessoa, no caso, você vivendo o autismo. Eu acho extremamente justo e necessário. E, assim, eu não sou um influenciador digital, não sou um youtuber, mas eu acho que a gente pode fazer essas lives aí para as pessoas falando de suas experiências, né? Com certeza. Sobre o autismo. Oi? Com certeza, com certeza. E você não vai perder, sábado que vem tem aqueles amigos que eu te falei, o Jonas Massaro, que é líder do movimento LGBT, e a Helena, né, que é antropóloga e é lésbica. E a gente vai falar sobre as duas situações, sobre a psicofobia e a homofobia, Não, tô dentro. entendeu? A Vou, Helena, que é vamos. antropóloga, Estaremos a juntos, vamos Helena, compartilhar todo mundo que estiver assistindo aí, gente. Todo mundo compartilha, a porque é Helena é muito. antropóloga, a Helena é antropóloga e lésbica, e o Jonas é autista e é gay. Eu gaguejei agora porque eu gaguejo mesmo, não houve embaraço não em dizer isso. É que eu Tudo sou bem, gago mesmo. Daqui a tudo pouco você vai bem. falar, mas por que você está gaguejando? Porque eu gaguejo mesmo, de vez em quando, e embaraço em algumas palavras. Mas enfim, olha, foi um prazer conversar com você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por sua mãe que esteve aqui, né? Quando a gente é carimbado pela mãe, a mãe está lhe confirmando, não, realmente ela é gente boa, gente fina, a palavra Minha também. mãe, olha, minha mãe não existe. Ela não é meu A braço palavra da direito. mãe vale mais que a palavra da gente. Foi a minha mãe que me pegou pelo bracinho e falou: minha filha, vamos ali no psiquiatra pra você ver o que tá na sua cabecinha. Tanto na infância quanto agora. A minha mãe é tudo. Ela é incrível, ela é uma avó maravilhosa.
Ela é minha amiga, a gente é parceira demais, a gente fala coisas absurdas. De tudo que você Que bom. imaginar. Nós somos muito unidas, graças a Deus. E o diagnóstico aproximou Graças a nós Deus. duas, olha que loucura. Muito bom. Tá bom, então, Yara. Uma ótima noite para você. Muito obrigado por tudo. Que Deus continue abençoando você, seu filho e a sua família. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Até Ok? mais. Até mais. Uma ótima noite. Ótima noite para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.